Boa tarde, estudantes da disciplina de leitura e produção de textos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um gênero acadêmico bastante importante, e que é o gênero textual resumo. E para falar sobre o resumo, nós vamos utilizar essa apresentação de slides, que é intitulada Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, Resumo e Resenha. Então, vamos falar de resumo porque é o gênero textual que está presente na nossa ementa, porém, vamos também tecer alguns comentários sobre a resenha, né, para que a gente possa diferenciar e observar aí algumas características bem específicas de cada um dos gêneros e vai ajudar melhor para ter essa percepção sobre o resumo. Para começar, nós vamos falar sobre a concepção do resumo de acordo com os autores Fiorin e Savioli, os quais informam que resumo é uma condensação fiel das ideias ou dos fatos contidos de um texto. Isso significa reduzi-lo ao seu esqueleto essencial, sem perder de vista três elementos. O primeiro elemento são as partes essenciais do texto. O segundo é a progressão em que elas se sucedem no texto. E o terceiro é a correlação que o texto estabelece entre cada uma dessas partes. Daqui a gente já vê um ponto muito importante na hora da elaboração desse gênero textual. Eu preciso observar qual é a essência do texto para mim, o que é que eu julgo como essencial no texto, e quando eu vou elaborar esse resumo, eu preciso recuperar a sequência. Eu não posso pegar o que eu achei mais interessante no final, no meio, e fazer na sequência que eu considero melhor. Eu devo seguir a sequência que está presente no texto. A sequência em que essas ideias principais ou essenciais aparecem no texto. E preciso também cuidar para que a relação que existe entre essas partes ela também não seja perdida no momento de fazer esse resumo. O resumo é, portanto, ainda de acordo com os autores, uma redução do texto original. Preste atenção nessa palavra redução, pois falaremos sobre ela depois. Procurando captar suas ideias essenciais na progressão, né, a progressão em que elas aparecem e no encadeamento em que elas também aparecem no texto. A fidelidade às ideias do autor é um fator considerável na prática de resumo, por isso, deve-se evitar apresentar comentários ou julgamento ao que está sendo condensado. Quando você está fazendo o resumo de um texto, você vai evitar esse julgamento porque esse julgamento é próprio do resumo crítico, que seria a resenha, como veremos adiante. E a fidelidade às ideias do autor é de extrema importância, porque você não está produzindo um texto seu com suas ideias ou com outras ideias de outros autores que porventura você tenha lido, né? Até para fazer sua pesquisa ou para estudar para uma determinada disciplina. Você precisa ser fiel àquele texto específico, ao que o autor ou os autores daquele texto de fato expuseram, né? E você precisa recuperar, compreendendo que essa fidelidade é um ponto muito importante. Para uma melhor compreensão do assunto, o autor Medeiros, com o qual nós já trabalhamos, João Bosco Medeiros, ele apresenta um roteiro técnico para elaborar um bom resumo. Primeiro ele diz o seguinte, os elementos bibliográficos do texto e sua ficha técnica precisam estar presentes. Afinal de contas, você está elaborando um texto, né, que precisa ter claro, deixar claro para o leitor de quem é esse texto e qual a referência desse texto. Então, esses elementos bibliográficos básicos precisam estar presentes, né? Como o sobrenome do autor, seguido do nome, o título da obra, local da publicação do texto, editora, ano e página, que são o que a gente chama, né, da referência bibliográfica do texto. Seguido do tipo de texto, o gênero a que se filia. É um texto literário, didático, acadêmico? É uma informação também importante. E aí depois temos o resumo do conteúdo, né? O resumo do conteúdo precisa trazer alguns aspectos importantes. São eles:
o assunto do texto, o objetivo ou os objetivos daquele texto, os métodos, quais são os critérios utilizados pelo autor, pelos autores, qual a conclusão ou conclusões do autor, né, da obra que você está resumindo, são esses elementos os mais importantes, o que a gente realmente chama de essencial. Nesse sentido, a gente pode afirmar que a elaboração do resumo exige uma competência de leitura. Veja que nós estamos sempre voltando para essa ideia da leitura, né? Ou seja, você precisa dessa capacidade de mobilizar diversos conhecimentos para compreender o texto, tanto o seu conhecimento de mundo, quanto do próprio assunto e também das convenções de linguagem, porque se nós não conhecermos algumas convenções de linguagem, isso dificulta o nosso entendimento, né, do texto, entre vários outros elementos, né? Ou seja, são os conhecimentos das estratégias que permitem construir o sentido do texto, que já discutimos quando falamos da coerência como um elemento, né, de textualidade importantíssimo, sem o qual muitas vezes nós não podemos nem chamar, né, algo de texto. Na elaboração do resumo, o autor destaca então que é importante que você faça uma primeira leitura do texto, que será resumido, tentando responder algumas questões, né? Basicamente, é a questão de que trata o texto. Ou seja, identifique o tema do texto. E óbvio que numa primeira leitura, a gente não faz uma leitura pensando apenas nisso, mas a gente pensa numa primeira leitura considerando aspectos mais simples, né? O que é que eu consigo responder nessa primeira leitura? O que eu consigo apreender do texto? Mas deixar muito claro que um primeiro ponto importante é você conseguir saber muito claramente do que trata esse texto. Fazer uma segunda leitura é algo que é considerado importante pela maioria dos estudiosos, porque nessa segunda leitura o seu intuito seria destacar as ideias principais do autor. E aí você também vai estudar vocabulário, né? Se for o caso, recorrer a dicionário para que você possa tirar qualquer dúvida em relação a um vocábulo. Compreender também o sentido das palavras relacionais. Operadores como mais, embora, ainda que, entre outros, muito utilizados nos textos acadêmicos, nos textos argumentativos como um todo, né? Também em outros. Mas como a disciplina tem o objetivo de tratar dos textos acadêmicos, vamos falar, né, mais especificamente desses textos. Para que você também possa fazer uma leitura que não fique apenas na superfície, você possa observar outros elementos textuais. Numa terceira leitura, segundo muitos autores, você consegue ter uma visão ainda mais aprofundada do texto e aí você teria, né, o que se chama de uma perfeição, né, em relação à leitura. Mas não que seja necessária para que você possa resumir, mas é importante, seria muito bom que fosse feita também uma terceira leitura. Mas num terceiro lugar, né, a gente pode destacar a possibilidade de já segmentar o texto, dividindo ele em blocos temáticos de ideias, né, que apresentem alguma unidade de significação, para que você possa, posteriormente, né, ter elementos mais substanciais, digamos assim, que lhe permita produzir o seu resumo. Vem, então, em seguida, a etapa da redação, da escrita desse resumo, né? Que, como já foi dito, né, é um texto de uma outra pessoa, que você precisa ter cuidado em ser fiel às ideias dessa pessoa, desse autor, desses autores, mas é um texto seu. Então, você não resume como algumas pessoas imaginam, né? Recortando trechos do texto a ser resumido e colando, né, num outro texto. Pegando pequenas partes e simplesmente fazendo uma colagem. Não, isso não é resumo. Resumo é você ter uma visão geral, ter leitura, né, uma leitura ou leituras prévias que já lhe permitiram chegar no que você considera a essência do texto e elaborar um texto com as suas palavras, né? E aí você procura não apenas condensar os segmentos, mas também encadeá-los.
na mesma progressão em que eles aparecem no texto, estabelecendo sempre relações entre eles. E, por fim, realizar sempre uma revisão, lembrando que nós somos os piores revisores do nosso texto. Seria bom ter alguém para fazer essa revisão, ou, quando não é possível, nos afastar dos nossos textos durante um período para depois fazer essa revisão. O resumo técnico-científico. Como elaborar? Para a elaboração desse tipo de resumo, que é um tipo específico, que é o tipo que nos interessa aqui, né? Porque sabemos que existem outros tipos de resumo aí no nosso dia a dia, na escola, mas aqui nós estamos falando de um tipo específico que a gente precisa compreender as características, a função e a estrutura desse gênero textual. Então, esse gênero textual, geralmente solicitado para a publicação de trabalhos acadêmicos, né, seja um relato de experiência, um artigo de cunho científico, para elaborá-lo, a gente precisa conhecer uma norma, né, que é a NBR 6028. Vou trabalhar com a de 2003, mas temos, né, normas mais recentes, porém sem modificações importantes, por isso que eu continuo trabalhando com a de 2013. Então, vamos para a ABNT, né, para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o que digamos assim, orientado, né, por essa NBR 6028. Então, vamos lá. O resumo também é a resenha, né, segundo a ABNT, de acordo com a NBR 6028. Vamos passando. Primeiro, nós temos um prefácio desse texto. Eu coloquei aqui de acordo com como ele aparece, certo? E esse prefácio, essa norma vocês conseguem com muita facilidade, né? Mas aí, o que interessa aqui é a parte do objetivo. Essa norma, a 6028, é exatamente aquela que estabelece os requisitos para a redação e para também a apresentação de resumos. Também os resumos críticos ou resenha. Definições, né? Para efeito desta norma, nós aplicamos, né, algumas definições. A ABNT aplica algumas definições. Primeiro, palavra-chave, precisa também colocar após o seu resumo as palavras-chave, né? Que seria uma palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida preferencialmente no vocabulário controlado. Falaremos sobre ela depois. Resumo, então, de acordo com a ABNT, é a apresentação concisa de pontos relevantes de um documento. Temos o resumo crítico, né, são 3 tipos, que é o resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também é chamado de resenha, e ele acontece quando nós analisamos apenas uma determinada edição entre várias, né? E aí, ele vai acontecer, quando acontece, né, de você analisar uma edição de várias, existem várias outras, você já não chama de resenha, você chama ele de recensão. O resumo indicativo é aquele que apenas indica os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos ou quantitativos. De modo geral, ele não dispensa a consulta original, porque é um resumo, de fato, bastante, eu vou usar a palavra superficial, mas não fazendo um julgamento, né, de valor. É porque o objetivo desse resumo, de fato, é apenas indicar pontos principais. Temos o resumo informativo, que esse informa aos leitores, ou ao leitor, mais coisas sobre o documento. Primeiro, qual a finalidade ou finalidades? Qual a metodologia empregada? Quais são os resultados e conclusões do documento? De forma que você possa, lendo esse resumo, dispensar até a consulta ao original. Digamos que é um resumo que ele de fato informa, ele não apenas indica, né, pontos principais do documento, ele informa aspectos importantes desse documento, desse texto, né, e aí você dá mais informações ao seu leitor. Vamos para as regras gerais de apresentação. Os resumos eles precisam ser apresentados da seguinte forma. Ele precisa ressaltar o objetivo, método, resultados e conclusões do documento. A ordem e a extensão destes depende do tipo de resumo, né? Se for informativo ou se for indicativo, terão, né, formas diferentes de trabalhar
tanto em relação à ordem quanto à extensão. E do tratamento também que foi recebido no documento original. Claro, a ordem, aspectos como extensão, depende muito do texto original, do texto que você está resumindo. O resumo ele deve ser precedido da referência do documento sempre, né? Com exceção do resumo que está inserido no próprio documento. Se você está fazendo um resumo para colocar no seu artigo, um resumo para colocar na sua dissertação de mestrado, no seu TCC, e aí você não precisa colocar uma referência anterior simplesmente porque o resumo já está dentro desse texto. Mas se você está resumindo o texto de uma outra pessoa, um texto externo que não está ali junto do resumo, antes do resumo você precisa colocar a referência. A primeira frase deve ser bem significativa, explicando o tema principal do documento. E em seguida você vai indicar a informação sobre a categoria do tratamento. É um estudo de memória, de caso? É uma análise de situação? Você deve ainda usar o verbo na voz ativa e sempre na terceira pessoa do singular, certo? Então, você vai sempre se referir, né, à pesquisa, ao texto, ao autor, na terceira pessoa, né? O texto fala sobre, nesse texto o autor discorre sobre ponto X, ele explana X ou Y. Você não traz na primeira pessoa, mesmo quando você é o autor. Pelo menos é o que diz, né, a ABNT. As palavras-chave que devem vir após o resumo, elas devem figurar, né, logo abaixo do resumo, antecedidas sempre pela expressão palavra-chave, com 2 pontos. Elas precisam ser separadas entre si por ponto, ponto, e finalizadas também por ponto. Utiliza-se o número de no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, que também podem ser expressões. Você vai evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente e vai evitar também, gente, fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessárias, né? Quando o seu emprego for imprescindível, você tem que definir lá para que fique muito claro. Em relação à extensão, os resumos isso também vai variar, né? Os resumos de trabalhos acadêmicos devem ter entre 150 e 500 palavras, de artigos de periódicos, revistas. Periódicos em geral, de 100 a 250 e de 50 a 100, né, que são palavras, a 100 palavras, aqueles resumos que são destinados a indicações breves. Porém, é importante lembrar que os resumos críticos ou resenhas, por uma questão, né, de ter características bem especiais, eles não estão sujeitos a limite de palavras, porque é óbvio que, como a gente já sabe, um texto crítico, ele vai trazer elementos, né, muito mais, de uma forma muito mais aprofundada, para que o autor possa, inclusive, inserir os seus argumentos, a sua apreciação sobre o texto. Então, para que o autor possa fazer isso, ele precisa realmente trazer várias informações, inclusive acrescentando informações extratextuais que pode ser relevante para aquela apreciação que ele faz no final. Então, aí o texto, né, não tem mesmo limite de palavras. O estilo linguístico precisa ser sempre a norma culta, né? O texto vai ser sempre conciso e você vai, né, evitar a enumeração de tópicos, vai evitar citações diretas, né? Então a gente vai trazer uma visão global, né, para esclarecer o leitor sobre o texto, né? E aí ele vai decidir sobre a conveniência ou não de consultar o texto integral. Nós temos tipos diferentes de resumo, então vamos conversar um pouquinho sobre esses tipos. O resumo indicativo ou descritivo, ele acontece quando? Ele acontece quando nós queremos fazer referência às partes mais importantes, ou seja, que são componentes do texto. A gente utiliza frases curtas, cada uma correspondendo a um elemento importante da obra. Não é uma simples enumeração do sumário, né? Mas ele não dispensa a leitura do texto, pois ele só vai descrever a natureza, a forma, o propósito. Em relação ao resumo informativo,
que também é chamado de analítico. Pelo título você já percebe a diferença, né, dos dois. Um é indicativo ou descritivo, o outro é informativo ou analítico. Então é claro que ele é um resumo um pouco mais aprofundado. Ele contém todas as informações principais apresentadas no texto e ele permite dispensar a leitura dele, então ele é um resumo mais amplo que o anterior. Ele tem a finalidade de informar o conteúdo, mas não apenas o conteúdo, né? Também as ideias principais do autor, destacando alguns pontos importantes: objetivos, assunto, métodos, técnicas, resultados e conclusões. Vamos ver aqui um exemplo de resumo indicativo. Estudo realizado sobre redações de vestibulando na FUVEST. Examina os textos com base nas novas tendências dos estudos da linguagem, que buscam erigir uma gramática do texto, uma teoria do texto. São objeto do estudo a coesão, o clichê, a frase feita, o não texto e o discurso indefinido. Parte de conjecturas de indagações, apresenta os critérios para análise e informações sobre o candidato. O texto e farta exemplificação. Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui a referência, né? O texto é o livro Crise na Linguagem, a redação no vestibular. E em seguida o autor dá, né, algumas informações muito gerais mesmo, por isso que é indicativo, sobre o texto, né? Fala sobre o que é o tema mesmo. Diz que a autora, né, Maria Teresa Fraga Rocco, ela examina os textos com base em X, né? O objeto do estudo é tal, tal e tal, e depois diz que ela parte de conjecturas e indagações, apresentando critérios para análise, apresentando informações sobre o candidato, apresentando informações sobre o texto e apresenta também farta exemplificação, mas não entra nos pontos essenciais do texto. É realmente uma indicação geral. Nós temos aqui um outro texto, que inclusive é da minha tese de doutorado, eu peguei como exemplo de resumo informativo, onde nós temos informações mais precisas sobre o texto. A presente pesquisa se apresenta como um caminho na busca de observar como se dá a representação do amor no eu, de Augusto dos Anjos. Nesse sentido, esse estudo pautado na linha dos estudos culturais observa o diálogo entre a literatura e outros saberes, se debruçando sobre a representação do amor na obra, no intuito de observar como se dá a representação do amor na poesia augustiana. Com quais concepções de amor essa representação dialoga e qual a importância dessa representação para o entendimento geral do eu? Observando, para tanto, os significados assumidos pelo significante amor e a possibilidade de diálogo entre a concepção ou concepções de amor presentes nela, e as concepções de amor que se destacaram no início do século XX e século XIX e XX, momento em que o poeta escreve sua obra. Constituindo-se numa pesquisa bibliográfica, para a realização desse trabalho, utiliza-se como aporte teórico, principalmente os estudos de... Aí temos aqui alguns dos principais, né, teóricos, entre outros. Nesse sentido, observa-se a verificação de uma preocupação em diferenciar a concepção de amor e sexo, bem como a rejeição de cantar o amor erótico. Aqui já são os resultados. O que é que se observou fazendo essa análise, né? Rejeição de cantar o amor erótico e a figura feminina enquanto objeto de amor, dialogando mais intimamente com a concepção de amor sagrado de base platônica e cristã, se aproximando também da filosofia kierkegaardiana e da concepção de amor-compaixão conforme a filosofia schopenhaueriana. Palavra-chave. Olha só que pode ser expressões, não apenas palavras, né? Augusto dos Anjos, ponto. Poesia, ponto. Representações do amor, ponto. Tem uma palavra, a palavra poesia, e tem duas expressões, o nome do autor e uma expressão que traz o tema maior, que são representações do amor. Já o resumo crítica ou resenha, né, de acordo com o Medeiros, é um relato minucioso das propriedades de um objeto e de suas partes constitutivas. Por isso mesmo, é um tipo de redação que inclui variadas tipologias de texto, como descrição, narração e dissertação. Na resenha, permite-se descrever um conjunto de propriedades de um objeto, enumerando cuidadosamente seus aspectos relevantes.
Dependendo da natureza do objeto descrito, é possível aparecer na resenha parágrafos narrativos, na medida em que foram relatados aspectos relativos ao espaço, tempo ou aos acontecimentos abordados, bem como parágrafos dissertativos sobre o valor da obra, argumentos que comprovam a qualidade do texto ou ainda a ausência dessa qualidade. A resenha é uma produção que exige do redator conhecimento sobre o assunto, já que ele deverá descrever as propriedades da obra, os seus aspectos relevantes, bem como fazer avaliações e emitir juízo de valor. Na NBR 6028, a resenha é o mesmo que resumo crítico ou recensão. Lembrando que recensão é quando você tem, né, vários outros volumes daquela mesma obra e aí você escolhe uma para criticar. Por ser um resumo crítico, para fazer um resumo crítico, o procedimento para escrevê-la segue as características da elaboração de um resumo, acrescido, é claro, de um diferencial que é a crítica. Para que ele seja crítico, né, o texto precisa apresentar um juízo avaliativo, apoiado, obviamente, em argumentos consistentes, para que o possível leitor do seu texto possa entender os pontos positivos, os pontos também negativos a respeito da obra resenhada. Se não for firmada uma crítica, ele estará limitado apenas a uma descrição. Se não tiver uma crítica, você apenas descreveu, né, elementos dessa obra, tanto negativos quanto positivos, mas você precisa realmente fazer a crítica. Então, Medeiros diz o seguinte: a resenha depende muito da finalidade que você tem em vista, ou mesmo do tipo de leitor a que se destina. Sendo assim, é importante adequar a redação do texto ao público-alvo, com o objetivo de fazer valer a competência comunicativa. E aí, Fiorin e Savioli, né, vão destacar um ponto importante. O objeto de uma resenha pode ser acontecimentos, podem ser textos, que é o nosso objetivo aqui, né, embora não iremos produzir a resenha, podem ser obras culturais, e aí você pode pensar em vários tipos de obras culturais, né? Romance, peça de teatro, filme, entre outros. Então, quando você vai fazer a crítica de um filme, por exemplo, você precisa trazer os aspectos, né, descritivos do filme. Você precisa recuperar elementos narrativos também, né, para que só depois de esgotar tudo isso, trazer o tema, trazer elementos mais variados do filme, você possa ser capaz de fazer essa crítica ao final, que é o que a gente vê comumente as pessoas fazendo. Então, precisa realmente de um conhecimento maior que extrapola o texto, né? E aí, nós temos aqui a estrutura da resenha, que também traz a referência bibliográfica, as credenciais, né, do autor, o resumo da obra, que é importante que tenha, o resumo faz parte, né? Essa parte realmente de trazer a parte essencial do texto. Mas nós temos aí algo interessante que vai ser acrescentado, né? Que é as conclusões do autor, que é a exposição com muita clareza, sempre com muita clareza, dos resultados alcançados pelo autor da obra, né? Ou do texto que você resenhou. Depende do que você está resenhando. E também um quadro de referências do autor, com informações sobre o modelo teórico que serviu de apoio para as ideias dele, né? E vai vir a apreciação, que é a crítica. E aí, nessa crítica, você precisa, né, fazer uma análise mais aprofundada, tentando responder alguns questionamentos. Primeiro, qual a contribuição da obra para a área? Qual a coerência interna dessa obra? Qual é a originalidade desse texto? Qual o alcance do texto? E aí pense em texto de uma forma mais ampla, né? Porque pode ser também uma obra cultural, enfim. Qual é a relevância desse texto, dessa obra cultural? Onde avança em relação à produção da área, né? Nós temos uma produção sobre um tema X. Vamos pensar aqui em filme. Temos vários filmes sobre a máfia italiana, por exemplo, vou lembrar aqui do Poderoso Chefão. Temos vários outros filmes sobre essa temática que já tínhamos antes. O que faz, por exemplo, vamos lembrar aí que o primeiro filme da trilogia tem aí, né? Completou 50 anos, vai completar 51. E aí nós pensamos no seguinte: o que faz com que essa obra se destaque das demais? O que faz com que uma obra que eu possa resenhar
mais atual sobre o mesmo tema, né, se destaque e, né, possa avançar em relação às outras produções com essa mesma temática, né? A tese do autor do texto ou do filme, ou seja, do que você esteja resenhando, está clara, ficou claro. A conclusão está apoiada em argumentos, de fato, em fatos, né? E aí temos aqui, como exemplo de resenha, uma resenha de um livro, certo? Que é o livro Língua e Liberdade. E aí vamos ler essa resenha para concluir nossa aula, né? Essa resenha foi feita por Gilberto Scarton e ele diz o seguinte sobre o texto. Primeiro, aqui nós já temos uma novidade. Você pode dar, inclusive, um título, né, para o seu texto. Um gramático contra a gramática. E aí ele começa. Língua e Liberdade, que é o texto que ele está resenhando. Por uma nova concepção da língua materna e seu ensino, que é o subtítulo. Do gramático Celso Pedro Luft traz um conjunto de ideias que subverte a ordem estabelecida no ensino da língua materna, por combater veementemente o ensino da gramática em sala de aula. Nos 6 pequenos capítulos que integram a obra, o gramático bate intencionalmente sempre na mesma tecla, uma variação sobre o mesmo tema. A maneira tradicional e errada de ensinar a língua materna, as noções falsas de língua e gramática, a obsessão gramaticalista, a inutilidade do ensino da teoria gramatical, a visão distorcida de que se ensinar a língua é ensinar a escrever certo, o esquecimento a que se relega a prática linguística, a postura prescritiva, purista e alienada, tão comum nas aulas de português. O velho pesquisador apaixonado pelos problemas da língua, olhe como ele já coloca aqui, né? O velho pesquisador, ele sabe que esse não é o primeiro texto do autor, né? Celso Pedro Luft já escreveu outros textos e ele sabe que ele é, né, um pesquisador apaixonado pelos problemas da língua. Então ele já acrescenta aqui. Teórico de espírito lúcido, ele já coloca juízo de valor. Né? Ele está argumentando aqui. E de larga formação linguística, mais um elemento, né, para reforçar pontos que posteriormente a gente vai observar. E professor de longa experiência, leva o leitor a discernir com rigor gramática e comunicação, gramática natural e gramática artificial, gramática tradicional e linguística, o relativismo e o absolutismo gramatical, o saber dos falantes e o saber dos gramáticos, dos linguistas, dos professores, o ensino útil, do inútil e o essencial do irrelevante. Essa fundamentação linguística de que lança mão, trazida em forma de simples, com fim de difundir assunto tão especializado para o público em geral, sustenta a tese do mestre, e o leitor facilmente se convence de que aprender uma língua não é tão complicado como faz ver o ensino gramaticalista tradicional. Olha só, né? Ele já inclui aqui a percepção dele a respeito da obra, do texto e de como, né, isso é realizado pelo Celso de uma forma positiva, legal. É, antes de tudo, um fato natural, imanente ao ser humano, um processo espontâneo, automático, natural, inevitável, como crescer. Consciente desse poder intrínseco, dessa propensão inata pela linguagem, liberto pelos preceitos e ao se depararem com uma obra de um autor de gramáticas que escreve contra a gramática na sala do artificialismo do ensino definitório, nomenclaturista e alienante, o aluno poderá ter a palavra para desenvolver seu espírito crítico e para falar por si. Perdão, gente, pela duplicação aqui do D. Embora Língua e Liberdade do professor Celso Pedro Lufto não seja tão original quanto pareça para o grande público, outra informação interessante, pois as mesmas concepções aparecem em muitos teóricos ao longo da história, veja que o resenhista tem esse conhecimento. Tem o mérito de reunir, numa mesma obra, convincente fundamentação que lhe sustenta a tese e atenua o choque com que os leitores
vítimas do ensino tradicional, e os professores de português, teóricos, gramatiqueiros, puristas, têm da aula. Então veja como a pessoa que escreveu esse texto, né, tem, perdão, gente, que é só para que vocês possam ver aqui, né? O Gilberto Scarton, ele tem essa visão muito clara a respeito de como o autor constrói o texto, mesmo não sendo original, né? Mas construído de uma forma que você percebe um avanço, né? É muito claro que ele traz uma farta exemplificação e trata de questões de uma forma, né? Além dos exemplos a mais e tudo, de uma forma que faz com que você entenda muito facilmente. Não é um texto que traz uma dificuldade de entendimento para esse leitor, né? E aí, obviamente, em relação aonde você vai publicar esse texto, é que você vai observar como você deve escrevê-lo, né? Então, por exemplo, se você vai publicar uma resenha numa revista ou num jornal que não é especializado, né, no tema ou que você vai produzir, então não exige, esses ambientes não exigem, né, esses suportes não exigem um rigor muito grande, muito, né, do seu texto e tudo mais. Mas se é uma revista ou um jornal especializado, você precisa conhecer as exigências específicas, né, desse suporte para fazer o seu texto considerando essas exigências. Se é uma publicação científica, então, né, você precisa observar com rigor todos os pontos que são salientados. Como a gente viu, né, em relação ao resumo no início, a ABNT, para o resumo, tem uma série de normas que a gente precisa seguir, né? Referência, texto, o que deve ter no texto de acordo com o tipo de resumo, palavras-chave, número de palavras, como é feita a pontuação. Então é importante observar, né, esses pontos. Obviamente, resenha não é resumo, né? A resenha até tem o resumo dentro, né? Existe um resumo dentro da resenha, mas ela vai além e traz aspectos que no resumo não são necessários. O resumo crítico, né, traz esse comentário ou essa crítica que, né, são exigidos por ele, mas não são necessários, não deve colocar no resumo. E aqui então a gente finaliza, né, a nossa aula e nos encontramos em outro momento com outras temáticas, né? Assim espero. Então até mais e hoje a gente fica por aqui.